Tudo bem, Thelma? Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal da equipe Plano Maior para mais uma noite de estudos. Hoje, 3 de novembro de 2020, 20 horas 4 minutos, um pouquinho atrasados hoje, mas enfim, estamos aqui. Boa noite, Carlos Eduardo, seja bem-vindo. Claudiomir Laza, muito bem. Pessoal, imagem boa, som bom, tudo tranquilo para a gente dar início aos estudos. Thelma, tudo bem? Ótimo. Vera Lígia, seja bem-vinda. Muito bom, dona Vera Lígia, mais uma noite de estudos. Cá estamos. O YouTube está rodando e nada. Vera Sargenti, boa noite. Imagem boa, Vera, aqui no YouTube, som bom, tudo em ordem? Ele só está rodando aqui, para mim dá a impressão de que nem começou a transmissão ao vivo. Bom, mas enfim, cá estamos. Cá estamos, gente. Muito boa noite para todos vocês que estão nos prestigiando nesta noite em que continuamos dando continuidade aos estudos do livro Nos Domínios da Mediunidade, do nosso querido André Luiz. Na semana passada, a gente não conseguiu concluir o capítulo 11, né? Desdobramento em serviço. Deixei marcado aqui onde paramos, para que a gente possa continuar hoje esse capítulo e dar sequência, né? Boa noite, Silvana. Ótimo, todos muito bem. Ótimo, vamos lá então, pessoal. Dá mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Nós também começamos alguns minutinhos atrasados, então vamos dar mais uns minutinhos para o pessoal chegar. Ótimo. Podem chegar, pessoal, sejam bem-vindos, para que a gente possa então dar início ao nosso estudo de hoje. Boa noite, Luiz Valentim, que deve estar por aí também assistindo. Mais uma noite de estudos. Muito bom, muito bom. Ótimo. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de abertura, amigos, para que a gente possa então dar início a esse nosso estudo. Não esqueçam de deixar os seus likes, é muito importante para nós, para que a gente possa ficar incentivado a cada dia a fazer melhor os nossos estudos, as nossas lives. Então, por favor, deixem os seus likes para nós, para que possamos fazê-los. Ótimo. Mestre Jesus, proteja-nos, Mestre Jesus. Derrame sobre cada um de nós as tuas luzes. Que o teu manto sagrado cubra a todos esses amigos e irmãos que aqui estão buscando estudar, buscando aprender, buscando conseguir um pouco mais de informação sobre esta doutrina maravilhosa que nos deixaste. Abençoa-nos, Mestre Jesus, protege-nos. Permita que os teus mensageiros celestiais aqui conosco estejam, nos envolvendo com as tuas energias positivas, fortalecedoras. Que os nossos instrutores estejam conosco. Que possamos, nesta noite, ensinar e aprender com essas lições maravilhosas que o nosso querido André Luiz nos deixou nesses livros maravilhosos. Então, permita-nos, Mestre Jesus,
nesta reunião virtual, onde todos aprendemos, todos conversamos, todos falamos, a desenvolver um pouquinho mais dos nossos estudos. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Bom, vamos lá então, pessoal. Na semana passada, eu vou ler até um pouquinho antes de onde nós paramos, para que a gente recorde um pouquinho mais, né? Boa noite, Salete, boa noite, Edna. Ótimo. Cá estamos juntos de novo. Então, ele fala assim: interpretando os fatos sobre nossa observação, o assistente explicou: raros espíritos encarnados conseguem absoluto domínio de si próprios, em romagens de serviço edificante, fora do carro da matéria densa. Habituados à orientação pelo corpo físico, ante qualquer surpresa menos agradável, na esfera de fenômenos inabituais, procuram instintivamente o retorno ao vaso carnal, à maneira do molusco que se refugia à própria concha diante de qualquer impressão em desacordo com os seus movimentos rotineiros. Castro, porém, está treinado para a prestação de valioso concurso aos enfermos em qualquer posição. Enquanto assinalávamos o apontamento, a voz do médium se elevava ao ar vigorosa e cristalina. Que alívio! Rompemos a barreira de trevas. A atmosfera está embalsamada em leve aroma. Brilham as estrelas novamente. Ó, é a cidade de luz. Torres fulgurantes elevam-se para o firmamento. Estamos penetrando um grande parque. Ó, meu Deus! Quem vejo aqui a sorrir-me é o nosso Oliveira. Como está diferente, mais moço, muito mais moço. Lágrimas copiosas banharam o rosto do médium, comovendo-nos a todos. No gesto de quem se entregava a um abraço carinhoso, de coração a coração, o medianeiro continuou. Vocês lembram que a gente estava comentando a semana passada, referente a esse assunto que ele fala aqui do molusco, né? Ou seja, o espírito, a gente comentou até quando a gente dorme, né? Que o nosso espírito está fora do corpo, andando pelo espaço, e que quando algum susto, alguma coisa, algum barulho acontece no nosso quarto, que a gente acorda assustado, ou seja, o nosso espírito retorna ao nosso corpo rapidamente e a gente acorda no nosso quarto, no nosso corpo, ou seja, o nosso espírito tende sempre a voltar ao nosso corpo, que é a proteção, que seria a concha onde o molusco se resguarda na hora em que tem algum perigo, né? E nós somos mais ou menos iguais. Como espíritos, voltamos ao nosso corpo físico, que é a nossa proteção, quando algum susto, quando alguma coisa nos acontece. No entanto, o nosso querido Castro, que já é um médium mais ou menos habituado ao trabalho, ele estava assustado, mas não o suficiente para desistir do trabalho. Com as preces que o grupo estava fazendo para ele, ele tomou-se de força e de coragem para continuar no trabalho em que ele estava fazendo. Que felicidade, Oliveira. Meu amigo, que saudades de você. Por que razão teríamos ficado assim, sem a sua cooperação? Sabemos que a vontade do Senhor deve prevalecer, mas a distância tem sido para nós um tormento. A lembrança de seu carinho vive em nossa casa. Seu trabalho permanece entre nós como inesquecível exemplo de amor cristão. Volte, venha incentivar-nos na sementeira do bem. Amado amigo, nós sabemos que a morte é a própria vida, no entanto, sentimos a sua falta. O Oliveira, pelo que tudo está indicando, era um trabalhador que trabalhava na casa, desencarnou e agora continua no trabalho espiritual, encontrando o irmão Castro da casa,
para continuar com os trabalhos espirituais. A voz do viajante, que se fazia ouvir de tão longe, entrecortava-se agora de doloridos soluços. O próprio Raul Silva mostrava, igualmente, os olhos marejados de pranto. Aulos deu-nos a conhecer quanto ocorria. Oliveira, um abnegado trabalhador nesse santuário do Evangelho, explicou. Desencarnou há dias e Castro, com a aquiescência dos orientadores, foi apresentar as afetuosas saudações dos companheiros. Demorava-se em refazimento, ainda inapto à comunicação mais íntima com os irmãos que ficaram. Mas poderá enviar a sua mensagem por intermédio do companheiro que o visita. Abraça-me, querido amigo, prosseguiu Castro, com inenarrável inflexão de ternura fraterna. Estou pronto, direi o que você deseja, fale e repetirei. Gente, quando eu desencarnar e tiver o plano espiritual e eu ver da comunicação, eu quero a mesma recepção, hein? Vocês podem me esperar que eu vou voltar lá, hein? E eu quero a mesma recepção, hein? Quero médios que tragam, que transmitam a minha palavra. Viu, Silvana? Viu, Vera? É assim que vai ser, hein? Bom, e recompondo-se na atitude de quem se devia fazer intermediário digno, modificou a expressão fisionômica, falando cadenciadamente para os circunstantes. Meus irmãos, que o Senhor lhes pague. Estou bem, mas na posição do convalescente, incapaz de caminhada mais difícil. Sinto-me reconfortado, quase feliz. Indiscutivelmente, não mereço as dádivas recebidas, pois me vejo no grande lar, amparado por afeições inolvidáveis e sublimes. A prece do nosso grupo alcançam-me a cada noite, como projeção de flores e bênçãos. Como expressar-lhes gratidão se a palavra terrestre é de nossa vida? Que o Pai os recompense. Aqui onde me encontro, vim reconhecer mais uma vez a minha desvalia. E agora concluo que todos os nossos sacrifícios pela causa do bem são bagatelas comparados à munificência da divina bondade. Meus amigos, a caridade é um grande caminho. Trabalhemos. Jesus nos abençoe. Eu sei que vai demorar, Silvana, mas um dia vai chegar e a minha idade é maior que a sua. Portanto, vai chegar. Eu vou desencarnar primeiro, com certeza. Mas eu vou vir dar comunicação lá, tá bom? Podem me esperar. Claudiomir, você vai me atender, Claudiomir? Vai fazer a parte da doutrinação, vai me doutrinar, vai me ajudar, né? Tenho certeza. Grandes amigos. A voz de Castro apagou-se-lhe nos lábios, e daí a instantes vimos-lo regressar, amparado pelos irmãos que o haviam conduzido, retomando o corpo denso com naturalidade. Reajustando-se qual se o vaso físico o absorvesse de inópino, acordou na esfera carnal, na posse de todas as suas faculdades normais, esfregando os olhos como quem desperta de grande sono. O desdobramento em serviço estava findo e, com a tarefa terminada, havíamos recolhido preciosa lição. Muito interessante. Por isso que o capítulo chama-se Desdobramento em Serviço, né? Eu não vou brigar, não. Fiquem tranquilos. Eu vou vir dar minha passividade tranquilamente, passivamente. Então vocês veem que o Castro se desdobrou com a ajuda dos irmãos espirituais da casa e foi lá onde se encontrava o irmão desencarnado para poder trazer a sensação, Oliveira, né? Para trazer a sensação de onde ele estava e como ele estava, que havia desencarnado há pouco tempo atrás, né? Então, importante, muito importante. Bom, próximo capítulo, capítulo 12, vai falar da clarividência e da clareaudiência. Vamos lá. Notei que a reunião atingia a fase terminal. 2 horas
bem vividas haviam corrido céleres para nós. Raul Silva consultou o relógio e cientificou os companheiros de haver chegado o momento de prece e despedida. Muito bem. De prece e despedida. Os amigos sofredores, aglomerados no recinto, poderiam receber vibrações de auxílio, enquanto os elementos do grupo recolheriam, através da oração, o refazimento das próprias forças. Pequeno cântaro de vidro com água pura foi trazido à mesa. E porque Hilário perguntasse se iríamos assistir a alguma cerimônia especial, o assistente explicou afável. Não, nada disso. A água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Muito bem. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento e Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, a sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus. Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, que somente a intervenção magnética consegue aliviar até que os interessados se disponham à própria cura. Muito bem, muito bem. Boa noite, Cida, boa noite, Vicente. Vamos chegando, pessoal. Estamos aqui estudando mais um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O assistente silenciou, porquanto a palavra de Silva se fez ouvir, recomendando aos médiuns observassem, através da evidência e da audição, os ensinamentos que porventura fossem, naquela noite, ministrados ao grupo pelos amigos espirituais da casa. Reparamos que Celina, Eugênia e Castro aguçaram as suas atenções. Clementino, findo o preparo da água medicamentosa, consagrou-lhes maior carinho, aplicando-lhes passe na região frontal. Nosso amigo esclareceu o assistente. Procura ajudar os nossos companheiros de mediunidade, favorecendo-lhes o campo sensório. Não lhes convém, por ora, clarividência e clareaudiência demasiadamente abertas. Nas esferas dos espíritos encarnados, há que dosar observações, para que não venhamos a ferir os impositivos da ordem. Cada qual de nós deve estar em uma faixa de serviço, um aparelho radiofônico terrestre, faça de serviço, fazendo o melhor ao seu alcance. Imaginemos um aparelho radiofônico terrestre, coletando todas as espécies de onda em movimentos de captação simultânea. O proveito e a harmonia da transmissão seriam realmente impraticáveis e não haveria propósito construtivo na mensagem. Um médium, pois, não deve demorar-se com todas as solicitações do meio em que se situa, sob pena de arrojar as suas impressões ao desequilíbrio, a menos quando, por sua própria evolução, consiga sobrepairar no campo do trabalho, dominando as influências do meio e selecionando-as segundo o elevado critério de quem já consegue orientar-se para o bem e orientar aqueles que o acompanham. Hilário refletiu um momento e indagou. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos três instrumentos sob nosso exame? Então, eles estavam explicando, né, o Aulus e o Clarencio e os assistentes do mundo espiritual, que o desenvolvimento mediúnico de cada um é de acordo com a possibilidade de cada um, que a gente não vai conseguir desenvolver todas as mediunidades ao mesmo tempo.
e que na medida em que a gente vai evoluindo no trabalho, vai se dedicando, vai perseverando no trabalho, as nossas mediunidades, desde que disponíveis para nós, vai se abrindo e vai se desenvolvendo para que a gente possa, então, utilizar e aperfeiçoar as outras mediunidades, como clarividência, clareaudiência e outras mediunidades que eventualmente nós tenhamos, né? E se não as tivermos, podemos até, com o passar do tempo, com a experiência, desenvolvê-las, mas tudo dentro de critério, dentro de tranquilidade, dentro de equilíbrio, nada de forçar a mediunidade, nada de ficar fazendo treinamento em casa, nada de querer aperfeiçoar as nossas mediunidades em casa, né? Vamos tentar fazer o que de melhor podemos dentro daquilo que o Centro Espírita nos proporciona. Os mentores da casa, os nossos mentores, os nossos guias espirituais vão nos ajudar nesse desenvolvimento, desde que ele nos seja útil, desde que ele nos seja necessário e necessário ao trabalho que vai ser aplicado na casa. Então, vamos seguir em frente nos nossos trabalhos, vamos utilizar as ferramentas que Deus nos emprestou para que a gente possamos nos aperfeiçoar, possamos dar o melhor de nós no trabalho para cumprirmos o nosso karma, pagarmos as nossas dívidas e sairmos dessa para uma vida melhor. Os trabalhos mediúnicos, porém, são rigorosamente iguais nos 3 instrumentos sobre o nosso exame, ou seja, naqueles 3 médiuns em que o Clarencio, Celina, Eugênio e Castro, que o Clarencio estava magnetizando para ajudar no desenvolvimento, ele está perguntando se serão iguais. Eu já vou até antecipar. Lógico que não vai ser igual. Lógico que vai ser diferente, né? Cada um tem a sua sensibilidade, cada um tem a sua mediunidade, cada um tem a sua característica e cada um vai desenvolver de uma forma diferente, né? Pode até no fim chegar os 3 com clarividência, os 3 com vidência, os 3 com clareaudiência, mas serão jeitos diferentes e a própria mediunidade, quando chegar lá na frente, vai ser de forma diferente para cada um deles. Aí responde o nosso querido Aulus, ou Clarencio aqui. Isso não. O círculo de percepção varia em cada um de nós. Há diferentes gêneros de mediunidade. Contudo, importa reconhecer que cada espírito vive em determinado degrau de crescimento mental. E por isso as equações do esforço mediúnico diferem de indivíduo para indivíduo, tanto quanto as interpretações da vida se modificam de alma para alma. As faculdades mediúnicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem a sua maneira particular de empregá-la. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para uma grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixa-lo-á na tela ao seu modo. Ou seja, uma imagem que vários artistas estão vendo, cada um vai pintar com alguns detalhes diferentes, ou com muitos detalhes diferentes, né? Aquela paisagem, muitas vezes, um vai pegar uma parte, outro vai pegar outra. Então, cada um de nós vai ter a sua mediunidade e as suas faculdades. Carlos nos pergunta, mediunidade está vinculado à moral do dia a dia do médium ou à virtude adquirida em vivências do passado? Carlos, as nossas mediunidades, Deus nos empresta e elas podem modificar a cada reencarnação e elas vêm para nós em função do nosso karma, em função da nossa necessidade, em função daquilo que a gente fez de errado lá atrás, do que a gente tem para pagar, né? Então, em função disso, é que vem a nossa mediunidade, né? E todos nós podemos ter mediunidade, independente da moral que nós tenhamos. Obviamente que aqueles que têm uma boa moral, um bom padrão moral, um bom padrão de honestidade, de equilíbrio, vão tratar com espíritos, com guias espirituais da mesma estirpe. Ou seja,
guias com vontade de ajudar, com vontade de trabalhar, com vontade de fazer o bem. Gente com baixa moral, que faz as coisas erradas, ou que sejam bandidos, ou que sejam traficantes, tem mediunidade também. Não, mas eles vão o quê? Vão juntar espíritos ao lado dele, guias espirituais ao lado dele, da mesma estirpe dele, que gostam de fazer o mal, gostam de fazer coisa errada, gostam de praticar o mal, né? Então, vão utilizar mal a sua mediunidade, vão utilizar de forma errada a sua mediunidade e vão acabar estragando a sua reencarnação. Então, é importante que hoje a gente que está dentro da doutrina e que conhece a doutrina e que sabe aquilo que tem que fazer, que tenha uma moral elevada, que tenha um bom caráter, que procure, que não cobre pela mediunidade que tem, pelo trabalho que executa, faça um trabalho com amor, dai de graça aquilo de que de graça recebesse, para que a gente possa estar cercado de bons espíritos, de bons médicos, de bons orientadores, para poder fazer um bom trabalho de cura, para fazer um bom trabalho de desobsessão, para poder de fato ajudar as pessoas que vão à nossa casa, que nos procuram, né? Então, mediunidade pode variar. Essa encarnação, a gente pode ter uma mediunidade psicofônica maravilhosa, uma clarividência maravilhosa. Você não conseguiu utilizar, você não utilizou, você desprezou, na próxima encarnação você pode vir só com uma psicofonia e daquelas de cair no chão. Entendeu? Então, é dado uma faculdade para você, ou às vezes é negociado e você pede e é dada com o intuito de ajudar. Mas se você não a utiliza bem, vai ser na próxima encarnação, vai ser retirada. Ou na próxima encarnação, você vai vir, porque se não utilizou a mediunidade, vai vir com a mediunidade completamente latente, sem família que te dê apoio, sem condições de estudo, sem condições de aproveitar aquela mediunidade em que você veio latente com a bênção de poder usar. Então, ferramentas que mudam de encarnações e encarnações são as bênçãos que nos dão o nosso Mestre Jesus. A gente é que tem que saber utilizá-las da melhor maneira possível. Então, vamos lá. As faculdades mediúnicas podem ser idênticas em pessoas diversas. Entretanto, cada pessoa tem uma maneira particular de empregá-las. Um modelo, em muitas ocasiões, é o mesmo para a grande assembleia de pintores. Todavia, cada artista fixá-lo-á na tela ao seu modo. Uma lâmpada exibirá claridade lirial em jato contínuo, mas se essa claridade for filtrada por focos múltiplos, de certo estará submetida à cor ou potencial de cada um desses filtros, embora continue sempre sendo a mesma lâmpada a fulgurar em seu campo central de ação. Boa noite, Mari Cavalcante. Seja bem-vinda. Mediunidade é sintonia e filtragem. Cada espírito vive as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Ficou bem claro, gente? É tranquilo, né? Cada um de nós tem uma mediunidade, por mais que duas pessoas tenham mediunidade psicofônica, na hora do trabalho espiritual de fato, cada um vai trabalhar de um jeito, cada um vai receber um espírito de um jeito, cada um vai dar comunicação de uma forma diferente do outro, né? Então, é importante que a gente tenha essa noção. Porque a mediunidade de fulano é diferente da minha, é melhor ou pior que a minha. Por que ele não trabalha como eu trabalho? Porque cada um tem o seu jeito de trabalhar. Tem uns que têm uma mediunidade que aguenta receber uns espíritos bravos, fortes, violentos. Tem outros que não, outros que vêm para receber espíritos mais tranquilos, mais equilibrados, que também são obsessores, também são cobradores, mas não vêm à casa tão revoltados. Depende muito do tipo de mediunidade que cada um tem, para que seja aplicado e seja utilizado de uma forma diferente. O plano espiritual
conhece-nos e sabe a nossa capacidade mediúnica e dirige para cada um de nós, nas reuniões de desobsessão, os espíritos que estão mais apropriados ao nosso tipo de mediunidade, né? Tem dias em que nós estamos preparados para receber um tipo de espíritos, e na semana seguinte, outro tipo de espírito, na outra semana, outro tipo, porque assim o plano espiritual verificou, designou e trouxe para fazer a comunicação através de nós desses, daqueles tipos de espírito naquela semana. Cada espírito vive entre as forças com as quais se combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser. Exatamente o que eu estava falando. Uma frase ele sintetizou. Cada espírito encarnado, cada médium, vive entre as forças com as quais combina, transmitindo-lhe segundo as concepções que lhe caracterizam o modo de ser, né? Cada um de nós tem a nossa característica. Notando o cuidado que o irmão Clementino empregava na preparação dos médios, meu colega inquiriu ainda: a clarividência e a clareaudiência, acaso estão localizadas exclusivamente nos olhos e nos ouvidos da criatura reencarnada? Auros acariciou-lhe a cabeça e acentuou: Hilário, vê-se que você está começando a jornada no conhecimento superior. Os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos, e o amplificador de sons para os ouvidos. Simples aparelhos de complementação. Toda percepção é mental. Os surdos e cegos na experiência física, convenientemente educados, podem ouvir e ver através de recursos diferentes daqueles que são vulgarmente utilizados. A onda retesiana e os raios-x vão ensinando aos homens que há som e luz muito além das acanhadas fronteiras vibratórias em que eles agitam. E o médium é sempre alguém dotado de possibilidades neuropsíquicas espaciais que lhes entendem o horizonte dos sentidos. Isso a gente já viu no curso, né? A gente já estudou isso, né? A gente sabe muito bem que a clarividência, como que é a vidência propriamente dito, que a clareaudiência, que é a audiência que a gente aprendeu, que podem ser intuitiva, podem ser consciente e pode ser inconsciente, né? Tudo isso aí, o que percebe é o perispírito do médium que recebe isso aí, né? Então, as capacidades perispirituais de cada uma, os olhos espirituais é que vão perceber e os ouvidos do perispírito é que vão conseguir ouvir estas mensagens transmitidas a cada um de nós. Um companheiro fixou um gesto de quem aproveitar, meu companheiro fixou o gesto de quem aproveitar a lição, mas objetou reverente. Desejava, porém, saber se Dona Celina, por exemplo, está enxergando o irmão Clementino e ouvindo-o tão somente pelo processo curial de percepção na Terra. Sim, isto acontece por uma questão de costume cristalizado. Celina pensa ouvir o supervisor através dos condutos auditivos que supõem vê-lo como se o aparelho fotográfico dos olhos estivessem funcionando em conexão com o centro da memória. No entanto, isto resulta do hábito. Ainda, mesmo no campo das impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar sons e imprimir imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Todos os sentidos da esfera fisiológica pertencem à alma, que os fixa no corpo carnal, de conformidade com os princípios estabelecidos para a evolução dos espíritos encarnados na Terra. Gente, quando a gente está trabalhando na sessão de desobsessão,
Eu, por exemplo, quando eu estou vendo os irmãos, não estou vendo aqui na minha frente. Eu estou vendo mentalmente. É como se fosse uma ideia minha. Só que como eu não estou pensando naquele assunto, eu não estou vendo aquilo que está ali, não estou imaginando, é a imagem que vem dentro da cabeça. Não estou vendo nada, não enxergo nada com o olho físico. Eu tenho toda mentalmente a imagem de algum espírito chegando, algum espírito saindo, se é criança, se é velho, se é homem, se é alto, se é baixo, se é loiro, se é moreno, o que for. Tudo vem aqui dentro da cabeça, né? No meu caso, né? Tem médiuns que vêm olhando e vê como se estivesse vendo uma pessoa física na frente. É uma questão de cada um ver de um jeito, né? Então, nas reuniões de obsessão, eu vejo bastante, mas tudo aqui, ó, mentalmente, nada fisicamente, né? Então é como se eu tivesse imaginando aquela cena, aquela pessoa, aquele trabalho sendo feito ou a imagem do que está passando na vida pregressa daquele irmão que a gente está doutrinando, está esclarecendo. A imagem vem dentro da minha cabeça. É uma evidência? É uma forma de evidência intuitiva, mas é uma evidência que eu vejo no cérebro, na mente, e não fisicamente. Sorrindo, ajuntou: vocês possuem uma prova disso quando o homem se encontra naturalmente desdobrado, cada noite, durante o sono, vendo e ouvindo a respeito da inatividade dos órgãos carnais, na experiência a que chamam vida de sonhos. E baixando o tom de voz acrescentou: somos receptores de reduzida capacidade à frente das inumeráveis formas de energia que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração delas. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Posso dizer que está projetando a mente, Clóvis, no seu caso? Não está projetando, né? Eu estou vendo aqui dentro. É como se eu estivesse imaginando, mas não está projetando, porque eu estou vendo aqui dentro, né? Eu estou vendo, por exemplo, estou vendo que uma criança está aproximando daquele espírito e vem conversar, ou vem ajudar, ou vem perdoar, ou vem resgatar, mas eu estou vendo o espírito ali andando e vindo do lado do médium, né? Que está incorporado ali com a pessoa, né? Então não é uma projeção, né? Porque aqui na minha cabeça passa, eu estou de olho aberto, conversando com o espírito, às vezes de olho fechado, e na minha cabeça eu estou vendo a imagem de uma criança que está andando ali e está se aproximando. Às vezes é a mãe, às vezes é a avó, às vezes é o pai, que está se aproximando. Então, não vou dizer, não é uma projeção, né? É como se fosse uma imagem de fato de alguém se locomovendo e chegando ali, junto daquele médium e o espírito comunicante. Projeção foi o que eu vi outro dia aqui em casa, que eu estava dormindo, acordei e eu vi uma projeção holográfica de uma mulher, linda projeção holográfica na porta do meu armário, né? Aí eu fiquei olhando e fechei o olho, cocei o olho, falei, será que eu estou vendo mesmo? Não, acho que eu não estou, né? Aí eu abri o olho de novo e olhei e estava lá a holografia dourada no meu armário, né? Bom, aí como não vou conversar com a holografia, peguei e virei pro canto e dormi, né? Mas, eventualmente, poderia até ter tentado conversar com a holografia, né? Mas, como foi a primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei assim, meio sem ação, né? Mas era verdade, porque eu mexi o olho, fechei o olho, abri o olho, e a holografia estava ali, então, realmente era verdade. Bom, somos receptores de reduzida capacidade à frente de inumeráveis formas de energia, que nos são desfechadas por todos os domínios do universo, captando apenas humilde fração deles. Em suma, nossa mente é um ponto espiritual limitado a desenvolver-se em conhecimento e amor na espiritualidade infinita e gloriosa de Deus. Decorreram mais alguns instantes.
centralizemos mais atenção na prece, adestrando-nos para o serviço do bem. Esta frase foi pronunciada por Clementino em voz clara e pausada, como a oferecer uma base única para a convergência de nossas cogitações. Atento, porém, aos nossos objetivos de estudo, acompanhei os médios mais diretamente interessados no apelo. Dona Celina registrara as palavras com precisão e guardava atitude de aluno disciplinado. Dona Eugênia assimilara-se em forma de ordem intuitiva e mostrava-se na condição do aprendiz criterioso. Castro, contudo, não se recolhera nem de leve. Com permissão do superior, pusemos-nos em tarefa de análise. Observei sutilmente, ligados à faixa fluídica de Clementino, os três médiuns, cada qual a seu modo lhe acusavam a presença. Dona Celina notava-lhe os mínimos movimentos, a maneira de um discípulo diante do professor. Dona Eugênia lhe assimilava a vizinhança com menos facilidade, qual se o distinguisse imperfeitamente através de um lençol de nebulosidade. E Castro, embora o ouvisse com perfeição, parecia completamente alheio à influência do instrutor. Vamos ver o que o Carlos coloca ali para nós. Claudiomir, são flashes de pessoas e acontecimentos. É exatamente isso. Só que o flash que eu vejo é aqui dentro, né? O flash não eu tenho a pressão de que a criança está chegando, né? Mas não estou vendo ali, estou vendo aqui dentro a criança aproximar-se, né? Para quem não tem mediunidade desenvolvida como eu, é difícil ter ideia desse processo, mas estou desenvolvendo. Carlos, vai desenvolver naturalmente, não queira forçar, não queira fazer nenhum tipo de exercício, não adianta ficar buscando o caminho. Nós vamos desenvolver na medida em que o trabalho de desobsessão vier, né, na casa, e a gente participar da casa, dos trabalhos, com efetividade, com perseverança, essas coisas vão desenvolvendo ao longo dos anos, né? Você vê que a gente levou muitos anos para chegar no estágio que a gente está, né? E você também vai chegar. Talvez leve muito menos tempo que nós. Mas nada de forçar, nada de querer ficar fazendo exercício para desenvolver a mediunidade. Ela vai desenvolver no momento certo, no tempo certo, que os amigos do plano espiritual vão entender que é bom para nós, tá? As possibilidades de Celina e de Castro na clarividência e na clareaudiência são, por enquanto, mais vastas que as da nossa irmã Eugênia, esclareceu Aulus Prestimoso. Achavam-se os três levemente submetidos ao comando magnético de Clementino e podem identificar-lhe a presença com analogia de observações, porque nas circunstâncias em que operavam, estão agindo como pessoas comuns, utilizando-se a percepção habitual. Entretanto, aduziu Hilário, se o trio foi colocado sob a ordenação magnética do superior, por que motivo nossas amigas lhe acataram o convite, enquanto Castro se mantém visivelmente impermeável a ele? O mentor do recinto exerce apenas branda influência, abdicando de qualquer pressão mais forte, suscetível de provocar viciosa emanação em desfavor de nossos amigos, disse Aulus convicto. Além disso, a mente de Castro passou de súbito a alimentar propósitos diferentes, incapaz de concentrar a atenção de modo irrepreensível na região superior do trabalho em que nos compete, levar a efeito de momento, não mais se revela interessado em satisfazer o programa de Clementino, mas sim de provocar um reencontro com a progenitora desencarnada. Enxerga o orientador no conjunto
como quem é constrangido a ver alguém de passagem, todavia, sem qualquer preocupação de escutá-lo ou servi-lo, confinando como se encontra as emoções do jardim doméstico. Basta a indiferença mental para que nada ouça do que mais interessa, agora no esforço coletivo da reunião. Evidentemente, desejoso de definir a lição no quadro dos nossos conhecimentos terrestres, acrescentou: é uma antena que se insensibilizou de improviso, recusando sintonizar-se com a onda que a procura. É como se ele está na reunião e, de repente, a gente começa a pensar na nossa casa. A gente vai pensar num filho, vai pensar num pai, numa mãe, alguma coisa desse tipo. Ou seja, a gente está ali, mas não quer prestar atenção, não quer fazer aquele trabalho. Ou seja, se desligou do trabalho. Aí o que acontece? A gente começa a viajar na maionese, né? Então, estar no trabalho é para estar concentrado no trabalho, desligar dos problemas, desligar das nossas preocupações e procurar se ligar no trabalho que está fazendo, se concentrar no trabalho que está fazendo. Se a gente começa devagar e ele, como aqui tem a possibilidade do desdobramento, e resolve ir procurar a mãe dele ou querer ver a mãe dele, como é sugerido aqui no texto, ele obviamente que não vai se dedicar na vidência a ver o Clementino ou fazer algum outro tipo de trabalho. Carlos comenta: o exercício que pratico é o da moral. Isso, Carlos, esse exercício tem que praticar. Moral, reforma íntima, todo dia. Como na vida, cada pessoa conta a mesma história de maneiras diferentes. Exatamente. Cada médium vê uma coisa, cada médium ouve a intuição, a notícia e vai repetir de forma diferente. É exatamente isso. Perfeito. Muito bem, mano. Nesse instante, vimos que um companheiro simpático de nosso plano avançou no círculo de espectadores, abeirando-se de Dona Celina e chamando-a discreto. A nobre criatura ouviu-lhe a voz, mas não se voltou atrás. Entretanto, respondeu-lhe em pensamento numa frase que se fez perfeitamente audível para nós. Encontrar-nos-emos mais tarde. Aulos informou Presto. É o esposo desencarnado da nossa irmã que a visita com afetuosa solicitação. Contudo, disciplinada quanto é, Celina sabe renunciar ao conforto de ouvi-lo a fim de colaborar no êxito da reunião com maior segurança. Então vocês veem, ela ouviu a voz, reconheceu a voz dele, mas não foi virar para enxergar nem nada, ou talvez tenha até enxergado com os olhos do perispírito, não precisou virar o corpo. E respondeu a ele: encontrar-nos-emos mais tarde. Brilhante, né? É assim que é o exercício. Está lá para fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho. Conversa, curiosidade, encontrar com os entes queridos que desencarnaram, numa outra oportunidade, num outro dia, quando vai dormir, que o nosso espírito se desloca do corpo, a gente, se for permitido, vamos ter essa oportunidade. Logo após, vimos Cássio desdobrar-se de novo, auxiliado agora simplesmente pelo forte desejo de ausentar-se do círculo, e revestido das emanações que lhe desfiguravam o perispírito, caminhou hesitante ao encontro de uma entidade amiga que o aguardava a pequena distância. Nosso cooperador falou o assistente, menos habituado à disciplina edificante, julga que já fez o possível em favor dos trabalhos programados para esta noite e põe-se no encalço da mãezinha, que vem sendo beneficiada em nossa organização. Não nos foi, porém, possível alongar anotações. Clementino, à cabeceira da Assembleia, estendeu os braços e colocou-se em prece. Cintilações de safirino esplendor revestiam-lhe agora o busto, dando-nos a impressão de que o abnegado benfeitor se convertera num anjo sem asas. Em momentos ligeiros, verdadeiro jorro solar desceu do alto, coroando-lhe a fronte, e de suas mãos
passou a irradiar-se prodigiosa fonte de luz, que nos alcançava a todos, encarnados e desencarnados, prodigalizando-nos a sensação de indescritível bem-estar. Nada consegui dizer, não obstante as perquirições que me esfuziavam o pensamento. O êxtase do mentor impelia-nos a respeitosa mudez. Naqueles minutos de vibração, sem palavras, representavam um precioso manancial de energias restauradoras para quantos lhe abrissem as portas do Espírito. É o que eu conseguia depreender pelo revigoramento das minhas próprias forças. Terminada que foi a operação inesquecível, Raul solicitou ainda alguns instantes de tranquilidade e expectativa. Competia ao grupo aguardar a manifestação de algum dos orientadores da casa, à guisa de instrução geral do encerramento. Dona Celina rogou licença para notificar que vira surgir no recinto um ribeiro cristalino, em cuja corrente muitos enfermos se banhavam, e Dona Eugênia seguiu-a, explicando que chegara a contemplar um edifício repleto de crianças entoando hinos em louvor a Deus. Registramos semelhantes comunicados com surpresa. Nada víramos ali que pudesse recordar sequer de longe um córrego de águas curativas e algum pavilhão de serviços à infância. A sala era demasiadamente estreita para comportar tais cenários. Fitando-me intrigado, Hilário parecia perguntar se as duas médias não estavam sob o influxo de alguma perturbação momentânea. Assinalando-nos estranheza, o assistente considerou precimoso. Importa não esquecer que ambas se encontravam reunidas na faixa magnética de Clemêncio, fixando as imagens que a mente dele lhes sugere. Viram-lhe os pensamentos relacionados com a obra do amparo a doentes e com a formação de uma escola que a instituição pretende em breve mobilizar no socorro ao próximo. Ideias elaboradas com atenção geram formas tocadas de movimento, som e cor perfeitamente perceptíveis de todos aqueles que se encontrem sintonizados na onda em que se expressam. Não podemos olvidar que há fenômenos de clarividência e clareaudiência que partem da observação ativa dos instrumentos mediúnicos, identificando a existência de pessoas, paisagens e coisas exteriores a eles próprios, como acontece na percepção terrestre vulgar. E existem aqueles que decorrem de sugestão que lhes é trazida pelo pensamento criador dos amigos desencarnados ou encarnados. Estímulos esses que a mente de cada médium traduz segundo a possibilidade de que dispõe, favorecendo por isso mesmo as mais díspares interpretações. Oh, exclamou Hilário entusiasmado, temos aí a técnica dos obsessores quando improvisam para as suas vítimas variadas impressões alucinatórias. Sim, sim, confirmou o assistente, isso mesmo. No entanto, evitemos a conversação agora. O trabalho da reunião vai terminar. Muito interessante esse capítulo, muitos ensinamentos nos proporcionaram e que nós possamos realmente colocá-los em prática. 9h57, eu não vou começar um capítulo novo porque não vai dar tempo de acabar. Eu vou voltar ao nosso livrinho e continuar a lermos mais uma liçãozinha dele, que nos é sempre muito proveitosa. Então, a liçãozinha de hoje, só vou avisar vocês, depois eu vou deixar por escrito aí. Eu vou estar com um problema aqui em casa, problema de particular, problema de doença, que eu vou ter que ficar praticamente uma semana longe das nossas lives. Então, o curso semana que vem
nós não teremos curso, não vai dar para eu fazer curso, tá? Eu vou estar no hospital, não vou ter condição de fazer. Então, a gente vai passar semana que vem só na outra terça. E no domingo teremos live, a Lúcia Boba vai fazer a live para mim no domingo e vai coordenar a live na quarta-feira, dia 11 também, que é o Luiz Armando que vai fazer. Ela vai fazer a entrada, vai fazer os aparatos para que o Luiz Armando faça. E no domingo ela vai fazer junto com o Thales a vibração. Amanhã eu ainda estarei presente, fazendo a live de amanhã, é a Lúcia Boba mesmo que vai fazer a palestra, mas eu estarei presente fazendo as vibrações de abertura. Mas na terça-feira que vem não teremos os estudos do livro, tá? Mas na outra semana já estarei de volta com todo o carinho e amor que eu dedico para vocês, tá? É um motivo de força maior, não tem como fazer diferente. Bom, então vamos lá. O estudo de hoje, do complemento do estudo, é mediunidade com Cristo. José Carlos, mais conhecido como Pai Zé, algumas horas depois de sua desencarnação, já se encontrava perfeitamente consciente de seu estado de morto. Ainda um tanto sonolento, foi hospitalizado a fim de que descansasse um pouco. No dia seguinte, enquanto seu corpo seguia para o cemitério, Pai Zé, perfeitamente recuperado, já fazia brincadeiras conosco, afirmando que ele havia ficado muito feio dentro do caixão. Para algumas pessoas, a desencarnação é suave, é um dormir no corpo, é acordar na pátria espiritual. Pai Zé acompanhou o cortejo fúnebre e, caminhando com ele, estabeleci um diálogo salutar. É muito difícil encontrarmos alguém que tenha desencarnado e esteja tão bem em tão pouco tempo, habitando uma nova dimensão. Sempre tive uma vida muito simples, nunca tive problemas com apego, porque, na verdade, eu não tinha a que me apegar, só possuía um barraco, onde atendia as pessoas que vinham em busca de consolo. Esse é o Pai Zé, dando o depoimento dele. Pelo que sei, você ajudou muitas pessoas de posses. Se quisesse tirar vantagem, poderia ter melhorado de vida. Sem dúvida, mas ali teria perdido a encarnação. No fundo, eram os espíritos que ajudavam as pessoas. Eu funcionava apenas como intermediário, né? Aquela história, dai de graça o que de graça recebeste, né? Então, gente, vamos utilizar a nossa mediunidade, desenvolvê-la, praticá-la, mas não vamos cobrar nem exigir nada em troca da nossa mediunidade ou do nosso trabalho mediúnico. Ao que me consta, nos momentos mais difíceis, você passava até 2 dias sem comer, ainda assim atendia centenas de pessoas e não permitia, em hipótese alguma, que lhe doassem alguma coisa. Realmente era assim que acontecia. Se eu aceitasse um prato de comida que fosse, já estaria me corrompendo. Depois diria uma cesta básica, mais tarde um dinheirinho, e a hora que eu me desse conta, estaria vivendo às custas da mediunidade. Eu era catador de lixo e tinha, sem dúvida, uma vida de dificuldade, mas nada que eu não merecesse. Por que o pessoal lhe chamava de Pai Zé? Normalmente o espírito que falava através de mim era um preto velho. Então o pessoal achava que eu era um pai de santo. E não era. Para falar a verdade, não sei o que era umbandista ou espírita. Só sei que meu chefe era e é Jesus. Trabalhava para ele e tinha comigo a seguinte meta: aliviar a dor alheia. Quem ia em busca de suas orientações? Em sua maioria, pessoas pobres, favelados, que não tinham condições de pagar por uma consulta e de comprar remédios. Os guias espirituais faziam o diagnóstico e receitavam ervas para os consulentes. Você não tinha horário fixo para atender as pessoas? Não. A qualquer hora, qualquer dia da semana, porque a dor alheia não tem hora para surgir. Você estudava alguma coisa sobre mediunidade? Eu não sabia ler, e mesmo se soubesse, não tinha dinheiro para comprar livros. Um dia fiquei sabendo que um orador famoso ia fazer uma palestra num clube perto do meu barraco. Fui assistir,
mas não me deixaram entrar, porque estava sujo e mal cheiroso. Para não perder a pernada, enquanto os engravatados assistiam à palestra, eu aproveitei para ajudar com palavras de estímulo alguns mendigos que estavam na calçada do clube. Era feliz? Era e sou muito feliz. Nunca tive dúvida da bondade de Deus. E sempre que os sofrimentos eram mais intensos, eu me lembrava da frase do apóstolo Paulo a Jesus, quando encontrou com ele a caminho de Damasco: Senhor, que quereis que eu vos faça? Inspirado por essa frase, eu me colocava à disposição do Cristo e deixava que Ele guiasse a minha vida. Mas você disse que não sabia ler? Como conhecia essa passagem evangélica? Os Espíritos me contaram. É verdade que mesmo passando fome você cuidou por vários anos de duas crianças de rua? Ah, sim, o Lico e o Leco eram gêmeos. Meu pai foi embora de casa, ou melhor, do barraco, e a mãe morreu de pneumonia. O tio bebia muito e sempre espancava as crianças. Sensibilizado com aquela situação, levei os dois para morar comigo. E a comida? Dividíamos. Quando havia muito pouca comida, eu deixava a minha parte para eles. Afinal, estavam em crescimento. E onde são as crianças hoje? Já são adolescentes, eles estão bem. Um dia um empresário que veio em busca de uma orientação espiritual sensibilizou-se e passou a custear a educação das crianças. Como o dinheiro não era para mim, e sim para os meninos, eu aceitei a ajuda. Não tinha medo de morrer? Nem um pouco. Morte para mim sempre foi algo muito natural. Um corpo ou fora dele, meu desejo sempre foi ajudar as pessoas e graças a Deus isto sempre fiz. E nessas horas que a gente nota como Deus é bom. Um miserável como eu, um catador de lixo, um homem que mora num barraco, tendo a dádiva de ser médium, só um Deus muito bom para conceder um dom tão nobre a um pobre coitado como eu. Então vocês veem, gente, ainda não acabou, mas só para dar uma conversada aqui com vocês, vocês veem, a gente não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada, e nem os ricos e nem os pobres deixam de ser médiuns. Todos somos médiuns. Basta que a gente queira aproveitar a mediunidade, basta que a gente queira trabalhar dentro da mediunidade, a gente queira ajudar os outros, a gente queira fazer um trabalho sério, a oportunidade surge, as coisas surgem e a gente vai poder ajudar sim, né? Você vê, o cara humilde, ignorante, analfabeto e tinha uma mediunidade maravilhosa e um coração mais maravilhoso ainda. Ajudou um monte de gente, criou duas crianças que não eram dele e seguiu em frente. E quando desencarnou, teve o benefício da ajuda espiritual. Então, gente, é assim que funciona a mediunidade, é assim que funciona a lei do nosso Mestre Jesus. Vamos trabalhar, vamos fazer por merecer um desencarno. Não adianta dizer, eu tenho medo da morte. Isso não resolve ter medo da morte. O que resolve é trabalhar com seriedade e fazer tudo que tiver ao seu alcance para que quando você desencarnar, você se desligue do seu corpo e vá com os irmãos do plano espiritual. Não adianta dizer, eu tenho medo da morte, eu não quero morrer, como muita gente fala. Isso é abobrinha. A gente está aqui, vai desencarnar, vai seguir. O importante é, nós fizemos a nossa lição de casa para desencarnar e poder ser ajudado pelos amigos do plano espiritual. Cada um vai responder sim ou não. E cada um vai dizer, dentro do seu sim ou seu não, o que pode fazer, o que fez. Então, não importa, não adianta ficar com medo de desencarnar, não tem que ter medo. A hora que chegar seu momento, vai chegar. Pode ser hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui 30 anos. Vai chegar. Temos é que estar preparados para desencarnar a qualquer dia, a qualquer momento, né? Para que a gente esteja com a consciência tranquila de que naquilo que nos foi possível, naquilo que nós tivemos oportunidade de fazer, fizemos o melhor, né? Então vamos lá. O que você espera da vida agora que desencarnou? Se Deus permitir, quero continuar trabalhando para ajudar quem precisa. Olha, esse é o verdadeiro
pensamento do espírita, é o verdadeiro pensamento daquele que trabalhou na doutrina e que desencarna. Se Deus permitir, eu espero continuar trabalhando para ajudar quem precisa. Se me derem um barraco, mas se eu puder continuar sendo médium, estarei satisfeito. Isso é a cabeça de cada um de nós, cada um de vocês que está me ouvindo, essa é a cabeça que tem que ter, né? Quem não teve, começa a pensar nisso, refletir nisso, para começar a ter essa cabeça a partir desse momento. Pai Zé me deu um abraço e partiu. Fiquei a pensar como a vida é simples e os homens a complicam por demais. Aquele homem não tinha cultura, não era dirigente de nenhum centro, não era conhecido, nunca recebeu aplauso de ninguém, mas era simplesmente um homem bom. Encerrando nossa participação nessa singela obra, repito a você que é espírita, católico, bandista, e a você que é rico ou pobre, independente de qualquer coisa, seja bom, tenha um bom coração, faça a sua parte. Bom, gente, esse livrinho acabou, aí que legal. E lemos um livrinho, mais um livrinho, que aos poucos fomos estudando e conseguimos finalizar o livrinho, né? Que lição maravilhosa, né? Depois de tantas lições aí em que a gente foi tropeçando, né? Mostrando vários tipos de mediunidade, encontramos uma lição maravilhosa em que o médium realmente humilde, trabalhador, mas um médium com muita capacidade mental, muito equilíbrio e que realmente conseguiu superar tudo aquilo que muitos de nós não conseguem, né? Nós já visto o nosso médium João de Deus, né? Fez um monte de barbaridade na vida dele, né? E graças a Deus ele não se dizia espírita, né? Ele se dizia apenas espiritualista, né? Mas isso não importa. O que ele fez foi uma barbaridade e com certeza, na minha opinião, né, será expurgado desse planeta para outros em condições pré-históricas, que é o que ele merece, né? Mas não sou eu que julgo, né? Quem julga é o nosso mestre lá em cima. Bom, gente, vamos lá fazer a nossa prece de encerramento. Eu agradeço de novo, mais uma vez, a todos vocês que estão aqui comigo. Agradeço a todo esse carinho recebido por vocês na noite de hoje, no dia de hoje. E espero poder estar aqui na terça-feira de volta, daqui 15 dias. E espero poder estar de volta com vocês no dia 15, na live de domingo, se assim me for permitido. Se não for, a Lúcia continua tocando mais o outro domingo também, tá bom? Um beijo para vocês, vamos à nossa prece. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos envolva com o seu carinho, com o seu amor, que nos permita saúde, força, energias salutares para que possamos seguir em frente na nossa tarefa que nos é permitida pelo plano espiritual de estarmos juntos, estudando, ensinando, orando e que continuemos todos juntos na seara bendita do Mestre Jesus. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Um beijo para vocês, fiquem em paz e sigam em paz nesses próximos 15 dias. Tchau, tchau.